Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise AC, filtro passa alto RC, parte 1. Nesse tutorial vou analisar o filtro passa alto com resistência e capacitor, mas de uma forma simplificada, muito prática. E por falar em prática, no final vou mostrar um vídeo da prática desse circuito. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Esse é um circuito RC simples, que é muito utilizado como filtro. Então, todo técnico eletrônico deve conhecer. Mas ao olhar esse circuito, sempre surge a dúvida. Este é um filtro passa baixo ou passa alto? Pois hoje eu vou mostrar como resolver esse dilema de forma muito, mas muito simples mesmo. Como identificar se esse é um filtro passa baixo ou passa alto? O truque consiste em analisar esse circuito na frequência zero. Isso mesmo, frequência zero é em corrente contínua. Se a tensão de entrada aparecer na saída, então é um filtro passa baixo. Deixa passar a frequência mais baixa do mundo, 0 Hz. Se a tensão de entrada não aparecer na saída, será um filtro passa alto. Não deixa as frequências baixas passarem. Vamos usar o truque nesse circuito? A pergunta é: identifique o tipo de filtro da figura. No circuito da figura, se a tensão de entrada for uma bateria, tensão de corrente contínua, o que você acha? Aparece tensão na saída VO? Não aparece. Em corrente contínua, o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, esse é um circuito passa alto. Não deixa as frequências baixas passarem. Agora vou mudar o circuito, invertendo o capacitor e a resistência. Faço a mesma pergunta. A pergunta é: identifique o tipo de filtro da figura. Vou usar o mesmo truque. No circuito da figura, se a tensão de entrada for uma bateria, tensão de corrente contínua, o que você acha? Aparece tensão na saída VO? Sim! Nesse caso vai aparecer a máxima tensão na saída, já que o capacitor se comporta como um circuito aberto em corrente contínua. Então, esse será um circuito passa baixo. Simples, não é mesmo? Só para relembrar. Em corrente contínua, no regime permanente, o capacitor se comporta como um circuito totalmente aberto. É como uma represa com um lago calmo sem ondas. Represa tudo. Em corrente alternada, no regime permanente, em altas frequências, o capacitor se comporta como um curto-circuito. É como uma represa com um lago agitado. Com muitas ondas, a água passa sobre a represa. Vou voltar para o circuito inicial e analisar. Primeiro de tudo, já sei que é um filtro passa alto. Quando você já tem essa informação, a pergunta mais importante é: qual a frequência de corte? A equação para a frequência de corte é dada na figura. Frequência de corte é 1 sobre 2πRC, a mesma equação do filtro passa baixo que já foi visto no outro tutorial. Está na descrição desse vídeo. O que eu vou fazer é analisar esse circuito na frequência de corte e confirmar que a tensão nesse ponto está ao redor de 0,7 da tensão de entrada. Esse é o critério. Note que essa equação é similar à equação que relaciona a tensão de pico com a tensão RMS. Vá memorizando. Assim como a equação da tensão RMS, essa equação pode ter uma outra forma, bem mais precisa, e que é a equação verdadeira. Na frequência de corte, a tensão de saída VO é igual à tensão de entrada sobre raiz de 2. Não é fantástico? Achar essas similaridades ajuda o técnico a memorizar as equações. Relação RMS, tensão de pico, tensão de carga do capacitor de filtro e agora a tensão de saída dos filtros. Essa relação vale para o filtro passa alto e passa baixo do tipo RC, os mais usados. Vou voltar ao circuito 1, mas agora vou colocar valores. A tensão da fonte de tensão de entrada será de 1 volt de pico. Esse é um valor prático. Na frequência de corte, espere encontrar 0,7 volts na saída. Simples assim. O valor do capacitor é de 0,22 microfarads. O valor da resistência é de 680 ohm. Vou usar esses valores porque no final vou montar e testar esse circuito. E esses são valores comerciais. A frequência de corte é dada pela equação da figura. Vou substituir os valores. Resistência 680 ohm.
e capacitância 0,22 microfarads. Mas, professor, esse 1 milhão no numerador? Sim, esse é outro truque do professor Bairros, muito usado no chão de fábrica da fábrica de capacitores onde trabalhei, como vocês já sabem. A toda hora era preciso calcular a reatância, e na fábrica os operadores só tinham essas calculadoras de bolso, simplesinha. Então, colocar esse 1 milhão no numerador permite colocar no denominador o capacitor em microfarad e fazer a operação sem a potência de 10. Esse professor Bairros é cheio de truques. Calculando a frequência de corte deu 1063,87 Hz. Vou analisar o circuito considerando a frequência da fonte em 1063,87 Hz. A missão é: determine a tensão de saída VO. Qual o primeiro passo? Isso mesmo, passar para o plano das impedâncias. Primeiro, vou calcular a reatância do capacitor. 1 sobre 2πf vezes a capacitância. Substituindo os valores e usando o truque do milhão, 1 milhão no numerador e o capacitor em microfarad. Que moleza! A reatância capacitiva deu 680 ohm. Opa, o mesmo valor da resistência. Sim, isso mesmo. Na frequência de corte, a reatância capacitiva é igual à resistência. Se você não sabia, agora ficou sabendo. Vou colocar esse valor no diagrama, observando que tem um menos J na frente. Isso indica uma impedância capacitiva. Agora vou determinar a tensão no capacitor e na resistência. Alguém pode ter o brilhante pensamento: se os dois valores são iguais, então a tensão de saída vai ser metade da tensão de entrada. Claro que se você for aluno do professor Bairros, vai dizer: não é bem assim. A impedância capacitiva não é igual à reatância. A impedância capacitiva é igual a menos J 680 ohm. Esse é um número imaginário, bem diferente do número real 680 ohm da resistência. Como fazer então? Poderíamos usar a aritmética dos números imaginários para fazer esse cálculo. Mas como estou inspirado hoje, vou usar a geometria. Sim, é possível usar a geometria, desenhando o triângulo das impedâncias e o seu equivalente, o triângulo das tensões. No triângulo das impedâncias, os dois catetos são iguais. Você sabe qual o ângulo φ indicado na figura? Isso mesmo, 45 graus, muito fácil. Eu vou calcular a impedância. Lembra como fazer? Isso mesmo, a impedância Z é igual à raiz quadrada da soma dos catetos. Substituindo os valores, note que as duas parcelas têm o mesmo valor. Então fica raiz de 2 vezes 680 ao quadrado. Os quadrados dos 680 podem ser simplificados, tirando os 680 para fora da raiz. Agora fica impedância igual a 680 vezes a raiz de 2. Guarde essa equação. Ela será útil para calcularmos as tensões. Calculando fica 961,66 ohm. Por que é importante conhecer o triângulo das impedâncias? Porque ele é equivalente ao triângulo das tensões. Conhecendo um, você conhece o outro. Então vou desenhar o triângulo das tensões do ladinho para você poder comparar bem direitinho. Agora fica fácil determinar a tensão no capacitor e a tensão na resistência. Eu sei que a tensão que está entrando é 1 volt, pois como estou inspirado hoje, não vou usar o seno, cosseno, essas coisas para determinar os catetos. Vou usar a equação vista há pouco, aquela que eu disse, memorizar. Memorizou? A tensão de entrada VI, que é a hipotenusa, é igual à raiz da soma da tensão na resistência ao quadrado mais a tensão no capacitor ao quadrado. Mas agora o pulo do gato. Mas as duas tensões são iguais. Vou botar só VRC. Lembra o que fazer agora? Isso mesmo, simplifica o VRC ao quadrado, tira ele para fora da raiz. Mas agora eu quero o valor de VRC. Então, passo a raiz de 2 para o outro lado e ajeito a equação. Pronto! Essa é a tensão no capacitor e na resistência, exatamente na frequência de corte. Não é fantástico? Isso vai acontecer sempre. Por isso eu fiz dessa forma literal. E vocês achando que eu estava resolvendo assim só para testar a matemática de vocês? Bem, confesso que também era. Agora a cereja do bolo.
1 sobre raiz de 2 é 0,707. Aí está o 0,7. Lembram que eu disse lá no início que a tensão de saída na frequência de corte deveria ser 0,7 da tensão de entrada? Aí está o porquê. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes até parecem duas. A tensão de saída desse circuito na frequência de corte é 1 volt vezes 0,7, isso dá 0,7 volts. Não podia ser mais simples. A mágica não terminou. Agora a mágica para finalizar. No filtro passa abaixo é exatamente a mesma coisa. Então, no circuito da figura, que já foi visto antes, a tensão de saída é 0,7 volts. Concluindo, agora chega de mágica. Você viu como analisar o circuito de filtro RC passa abaixo. E por que não dizer revisar o circuito passa alto? No próximo tutorial eu mostro a questão das defasagens e a prática, com a montagem e medições no osciloscópio. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!